Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu estou adorando seus comentários, curtidas no vídeo. Continue assim, porque cada semana a gente tem um tema super interessante. Hoje, a psicóloga Viviane vem direto de São Paulo e ela vai começar a te mostrar como o autocuidado vai te ajudar a fortalecer o seu relacionamento. Quem não quer melhorar a sua relação hoje em dia? Tudo bom, Viviane? Como vai? Tudo bem, Rosane? Eu vou bem, e você? Tudo jóia, tudo ótimo. Então vamos lá. Que Como é que bom. a gente pode ensinar essa mulherada que está nos escutando agora como Uhum. que o autocuidado vai ajudar ela de uma maneira geral, não só para ela viver bem no relacionamento, né, Viviane? Sim, é interessante, né, pensar em autocuidado, né? A gente percebe o autocuidado como o cuidado de si. Então, cuidar tanto da mente quanto do corpo, né, e das relações, principalmente. As relações, elas são muito importantes, por quê? Porque elas são a base, né? A base do ser humano está nas relações. É verdade. Uhum. A gente se relaciona desde sempre, né? Para nossa sobrevivência, a gente precisa se relacionar com o outro. Primeiro, o relacionamento com os nossos pais, depois com avós, com tios, com primos, né? Aí a gente vai ampliando a família e a gente vai relacionando e entendendo como o autocuidado é tão importante nestes relacionamentos. Com certeza, porque eu penso assim também, né? Viviane, muitas mulheres se perdem no relacionamento afetivo, elas esquecem quem elas são de fato, se abandonam, elas ficam enlouquecidas porque elas querem de alguma forma que o relacionamento dê certo, mas é uma coisa que eu observo que às vezes, nem sempre, é unilateral, é ela querendo segurar uma coisa que não existe. Aí ela se Sim, perde porque ela faz uma força tão grande, quando vê ela já nem se reconhece. Então, o que que tu acha que acontece isso assim? Como é que ela tem que ficar ligada? sim. Aí a gente vê em relação ao gerenciamento das nossas emoções, entender quais são as emoções envolvidas neste contexto, né? Entender quais são as emoções envolvidas nesses relacionamentos. Então, os relacionamentos desde a nossa infância, eles vão trazendo consequências pro aqui e agora. Quando a gente aprende a ter o nosso autocuidado, quando os nossos pais, os nossos cuidadores entendem a importância de ensinar a autonomia, de ensinar a criança a ter a liberdade de expressão, ensinar a criança a gerenciar as suas emoções, aí já é um meio caminho andado para você perceber o que o outro realmente está sentindo e o que o outro realmente é, está entregando nessa relação. Entende? Tá. Muitas pessoas confundem a inteligência emocional com o controle das emoções, o que é realmente bem distante disso, né? Porque as emoções passam muito mais do que isso. É algo assim, ó, que o nosso organismo sente a partir de uma manifestação externa. Então, se tu tá com medo, o teu organismo reage com boca seca ou fica tenso, ou o teu cérebro. Então, não é só simplesmente no relacionamento eu vou controlar as minhas emoções para viver bem com essa pessoa. Ou seja, eu vou ter que aprender a gerenciar, administrar essas emoções, seria isso? A É partir do autogerenciamento. autoconhecimento. Sim, sim. Como Então, gerenciar essas emoções? a inteligência emocional não é, você tem que engolir o choro, como a gente aprende na infância, Tem que e ficar tem quietinho. consequências muito, muito grandes, né, na nossa fase adulta, né? Engole o choro, porque eu como adulto, não aguento você como criança chorando, né? Eu não consigo te ajudar a nomear as suas emoções. Esse choro vem de onde? Vem por quê? Por que a necessidade desse choro? Outra questão também é que as pessoas pensam que a inteligência emocional é não sentir emoção. Isso também
não condiz. Quando a gente não sente, a gente passa a vida anestesiada. Na terapia do esquema, a gente fala que ligou o modo protetor desligado. Então vai vivendo a vida, vivendo a vida, vivendo a vida e sem sentir. Aí depois, de repente, tem uma crise de ansiedade, né? Com taquicardia, como você falou, né? A emoção vai para o corpo, não tem, porque ela tem que ter uma vazão em relação a. Tem que ter uma vazão. A emoção sempre vai ter que ter um escape, seja pelo Tem. choro, seja por alguma coisa, ou seja pela compreensão dessa emoção. Nossa, eu estou sentindo assim, estou tendo uma ataque cardíaco, por quê? Porque eu estou nervosa, porque eu estou com muita raiva, porque eu estou com muito estresse. Então, esse autogerenciamento das emoções é muito diferente do controle das emoções. O controle das emoções é muito difícil você ter, né? Você vai auto-gerenciar para ter um comportamento mais assertivo, né? Um comportamento mais adequado, né? Para você, principalmente para você. Quando a gente fala de autocuidado também, a gente fala de amor, autoestima, né? E tem uma passagem na Bíblia muito interessante que fala amar o próximo como a si mesmo. Então a gente tem que aprender a se amar para conseguir amar o próximo. A gente precisa compreender as nossas emoções para compreender as emoções do próximo. Faz sentido? Olha que lindo isso, muito legal. O que adianta tu amar o próximo se tu não ama a ti mesmo? Né? E Sim. para um relacionamento, como é que tu vai para um relacionamento afetivo que exige respeito, cumplicidade, diálogo, se tu não está nem aí para ti? Primeiro, tu tem que ter tudo isso contigo mesmo, para depois pensar em ter um relacionamento. É o que eu penso, né, Diane? Vamos pegar um exemplo, eu adoro exemplos. Vamos pensar numa mulher que ela está super insatisfeita com ela, tá? Não tem cuidado pessoal nenhum, ela já está totalmente abandonada. Né? Aí o trabalho é estressante, ela não gosta do trabalho. Aí ela chega em casa brigando com isso, o cara já não é aquela coisa assim, sabe? Não é 100%, mas é um cara que está ali, que tem assim alguma cumplicidade com ela, mas já está desgastada essa relação. Como é que ela pode agora modificar isso? Porque o cara vale a pena, que quando tu vê um cara que te maltrata, né? Aí tu já nem adianta, eu acho, tu ter uma inteligência emocional. Tu tem que ter a capacidade de entender que essa relação não é para ti, tu não merece isso, tá? É. Mas estão falando uma relação de um cara que vale a pena tu pensar em modificar algumas coisas ou rever algumas questões para investir nesse relacionamento. Tá, e aí? É interessante, né, que você falou. O trabalho já está ruim, ela não está tendo um autocuidado e a relação também reflete. A gente pensa assim, não, você precisa separar a vida profissional e a vida pessoal. E é muito difícil separar porque nós somos únicos. Somos uma única pessoa tendo vários papéis, né? É, quando você tem uma pessoa bacana, essa pessoa com certeza ela vai entender o seu momento. E até porque ele também vai ter alguns momentos desafiadores e você vai entender o momento dele, né? Isso é a base de um relacionamento saudável. É você ser compreendida por esse momento e você conseguir falar, né? Porque não adianta nada, eu estou sofrendo no trabalho e desconto em casa, né? Aí sim é necessário separar. Olha, e falar e jogar limpo com o seu parceiro. Olha, eu estou tendo essa atitude, não é você, sou eu que estou sofrendo algum aspecto no trabalho, ou algum aspecto na faculdade, ou algum aspecto na escola, enfim. Conseguir identificar o que realmente está te deixando com possibilidades aí de um nervosismo, de uma raiva, né? E conversar com a pessoa. O diálogo, eu acho que é a base de tudo, assim.
Você conseguir conversar com o seu parceiro, assim, é um caminho tão andado e você vai conseguir construir tantas coisas com esse diálogo que eu vejo no meu consultório. São mulheres, assim, que às vezes têm um relacionamento bacana com alguém, entretanto, não consegue expressar, não consegue expressar as emoções, não consegue falar se algo está incomodando, não consegue falar e fica esperando que o outro adivinhe o que está acontecendo na vida dela. Só que ninguém Ah, pois tem é. Claro, né? Vamos como. esperar. Aí eu te pergunto assim, ó, continuando com esse meu exemplo, como que ela vai dar assim, ó, essa virada? Porque ela não tá, ela tá perdida. Ela tá perdida, ela não sabe, as coisas não estão bem para ela. Mas como que ela vai, de fato, começar a parar, a raciocinar, se não tem ninguém à sua volta que diga alguma coisa, né? Ou que ela possa refletir sobre isso, que ela está botando tudo a perder. Tanto o trabalho, a vida pessoal, a vida amorosa, enfim, está tudo um desastre. Como é que pode isso? Olha, a minha sugestão é procurar um profissional, né? Um profissional que possa entender com ela e formar com ela um caminho e estratégias para ela lidar com os sentimentos, né? Principalmente um terapeuta, né? Um psicólogo que consiga ajudar ela a entender o caminho dela, né? Se concentrar nas emoções é muito difícil mesmo. Quando você está no olho do furacão, você não consegue ver, né, nenhuma saída. Você está lá no olho do furacão. E você precisa de alguém para ajudar e dar a mão para você. Então, é não ter medo do autoconhecimento, que é muito importante. Tá. Então, essa mulher que está nos escutando agora, que talvez ela não tenha um acesso tão fácil a um profissional da área da saúde, um psicólogo que possa escutar, que possa ajudar ela a refletir. Então, vamos tentar passar, assim, algo que ela possa fazer, assim, ó, para, tu não tá bem, tu tá vendo que tá tudo caindo à tua volta, para, fica quietinho, o que que tá acontecendo, quem tu é, eu penso assim, né, Viviane? De que maneira a gente pode ajudar essa mulher? O que que tu acha, assim? Tô certa? Tô indo pelo caminho certo? Assim, olha, tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Tem tantas. E, por exemplo, em, em associações que são gratuitas, e numa igreja também, buscar orientação espiritual é tão importante, sabe? Não é porque eu sou Uhum. psicóloga que eu sou contra, de jeito nenhum, Claro. né? Eu acho tão importante um caminho espiritual. E aí eu falo um caminho espiritual e não falo sobre religião, tá? Porque cada um sabe da sua necessidade, da sua crença, enfim, né? E falam assim, e é muito interessante porque falam, a maioria das religiões falam, ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Eu, nesses 43 anos de vida, eu vejo as pessoas indo na terapia pela dor e também para a religião buscando algum alento. A pessoa Uhum. precisa buscar algum sentido e o que seja. Às vezes, pode procurar na sua listagem aí, que eu vi tantas coisas maravilhosas, de tantas mulheres maravilhosas falando, né, sobre assuntos diversos. Também é uma forma, né? O que não pode é ficar parada e esperando que o outro vai decifrar o que você está sentindo. Não, perfeito, eu acho que sim. Eu acho que parar, o importante é ela parar e refletir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma Assim não coisa. dá mais. Sim, Sentar quietinha com ela mesma, refletir, parar, fazer. Não, é claro que ela não vai conseguir meditar porque ela está muito angustiada. não, Essa mulher está não. muito ansiosa, ela está desesperada, ela está frustrada. É com ela que eu estou falando, e é com ela, é com essas mulheres que hoje em dia vivem relacionamentos abusivos, estão sofrendo, não sabem o que fazer da sua vida, estão Sim. perdidas. Então, vamos lá, vamos se voltar para si mesmas, vamos ver que pessoa fantástica que ela é,
quantas coisas bonitas ela pode fazer ainda, não perder a esperança, achar que o que ela está vivendo é o que ela tem que ficar ali pronto. Não, as coisas não são assim, né, Viviane? Não. E se a gente pensar sobre nossas dores, há 5 anos atrás, a gente já não tem a mesma emoção, porque já passou. Então, Sim. ela ter essa noção que mesmo estando no olho do furacão, vai passar, né? O vento vai passar e as coisas vão sentar no lugar, né? É não perder a esperança também, né? De transformação. Quando a gente tem esperança, a gente tem tudo, né? Aí quando a gente perde a esperança, que aí fica muito mais difícil para a gente mudar alguma coisa. É isso que eu procuro passar aqui toda semana, trazendo uma pessoa assim muito bacana, com temas diferentes, pessoas que trazem um pouco da sua história, da sua experiência, para mostrar que é possível, sim, mudar, buscar um outro significado para a sua vida. E isso é tão bonito quando acontece, né, Viviane? Aí eu te Muito. pergunto assim, ó, como que essa mulher pode começar a trabalhar, ter um autocuidado, ter um amor próprio? Como que ela pode iniciar isso? Tá. Acredito que verificando o que tá primeiro assim, o que ela gostaria de mudar, né? O que está errado na vida dela. Então, é o corpo. Então, quais possibilidades que ela tem com esse corpo, né? Tá. Eu sempre fortaleço, olha, com um paciente minha, que falam, eu não estou bem com o meu corpo, mas o seu corpo é sua morada, né? E você precisa ficar bem com a sua morada, né? É claro que pode ser feita uma reforma, pode ser feita uma reforma. Mas enquanto essa reforma não acontece, porque é um processo, vamos amar este corpo que você tem. Então, é o primeiro passo, né? Porque senão fica naquela questão de dieta eterna, né? Que depois para um minuto e come a lua. Né? Ah, E fica nesse isso vai aí e não é vem. processo de mudança, né, Viviane? Isso aí Não, não é um processo, não. é um ciclo, Fala depois. é um ciclo vicioso, né? Então, é entender que você está desse jeito, mas você não é desse jeito, que você pode mudar, né? E a questão que eu falei, e falo também, junto com você, é sempre ter esperança, que as coisas vão mudar, né? Então, se for o corpo, se for o relacionamento, é tentar conversar com o parceiro, que eu acho que é importante. Se for o trabalho, é verificar outras opções, né? Eu acredito que o trabalho, porque é relacionamento também com as pessoas, e o trabalho ele traz muitos desafios para a nossa vida. E às vezes os relacionamentos com os nossos pares no trabalho não são tão saudáveis. Então, verificar, será que esse trabalho vale a pena eu continuar? Ou será que eu posso mudar? Né? O que eu preciso fazer para mudar? Eu tenho uma paciente ainda e ela estava bem perdida, assim. Eu gosto de exemplificar, né? No começo, há 2 anos atrás, ela ia em reuniões do MADA, ela tinha questões em relação à autoestima, auto-amor. Ela tinha uma questão muito forte em abandono. Então, ela tinha medo de ser abandonada e pegava qualquer relacionamento como aquela. Sim, A, desespero. Bote salva-vida. isso, aquele desespero, né? E aí a gente foi trabalhando, relacionamento com o corpo dela também. Ela era muito magra, mas ela queria ficar mais magra ainda. Então ela foi tendo a percepção que o corpo dela é a morada, que o relacionamento dela não é a salvação dela, que a salvação dela é ter um momento também de ficar na caverninha dela, de curtir ela, de entender o que ela é, do que ela gosta, por que ela gosta daquilo, porque
não, né? E na parte profissional também. Então, ela tinha largado tudo na área profissional e estava vivendo um looping e criava fantasias e criava questões para não sair daquela coisa que ela estava ruim para ela. Então ela falava, eu não vou porque eu tenho liberdade. Aí a gente pensar, falando sobre o atendimento dela. Tá, você tem uma liberdade meio que assistida, porque você tem um celular e eles ficam gerenciando onde você está, quanto tempo você está em cada cliente. Então, é uma liberdade meio assistida, mas levou um tempo para ela tomar consciência. Aí agora ela está começando a estudar, ela está começando a entender o que ela gosta, a entender o que faz sentido para ela, entende? Isso, assim, está sendo transformador na vida dela. Isso é muito bonito, eu adoro esse processo, acompanhar uma paciente assim que chega nesse Sim, estado, e aí a gente vai assim costurando, né? Vai uma por uma borda aqui, vai indo, sim, quando vê ela tá outra pessoa, sim, é uma outra vida. Eu acho muito bonito isso, sabe, Viviane? E o que sim. mais tu tem para dizer para essa mulher que está nos escutando assim, naquela situação limite? Eu gosto de colocar assim porque para ver o que a gente pode fazer. Entender também sobre se reconhecer, tentar se reconhecer, reconhecer a sua história, né? A gente é porque o que é porque a gente tem uma história, né? Não negar a nossa história, a gente entender a nossa história, entender nossos traumas, entender que faz parte do processo e acolher sempre o que a gente pode fazer, porque a gente tinha as ferramentas que a gente tinha naquele momento, né? A culpa, muitas vezes, dessas mulheres é muito grande, muito alta, e elas precisam entender que elas fizeram o melhor que elas poderiam fazer. Acho que é fundamental. Então, tirar um pouco a culpa de lado e para tentar se transformar, né? E ter um olhar muito carinhoso, né? Porque o autocuidado tem essa questão também, a inteligência emocional também tem isso, que é você olhar com amor para você, ter um olhar carinhoso, porque a gente tem ainda habitado em nós as nossas crianças, né? A nossa criança raivosa, a nossa criança vulnerável, a nossa criança birrenta, a nossa criança feliz, as crianças que passaram na nossa vida, né, nas fases que a gente teve. Habita em nós as nossas crianças. Então é importante ela olhar com carinho a história que ela possui. Tá, e aí eu te pergunto assim, ó, ela está tão distante que ela não consegue ter esse olhar. Como é que ela faz para se olhar com amor, assim, com respeito? Como é que tu acha que ela pode começar? Tem algum exercício? Tenho. Se você fosse a sua melhor amiga, que que, O que hum, que faria? que sugestão que você daria? Que conselho você daria para você? Tentar se conectar com você, mas não aquela amiga crítica, né? Porque todo mundo tem uma amiga Ah, sim, aí não crítica. é uma amiga, né? Aí é Não, tu não, julga, tu pensa que é, mas não não. é. Você pensa que é uma amiga, mas não é. Aquela amiga verdadeira, aquela amiga para toda hora, né? Qual seria o seu melhor conselho para você? Mas um conselho com amor, né? Tentando sair um pouquinho da situação, colocando você em terceira pessoa. Qual é o melhor conselho que você daria para você mesmo? Eu acho que é Começando por aí. uma ferramenta muito poderosa essa, né? De colocar um pouquinho em terceira pessoa e falar: olha, estou junto com você, não vou sair daqui do seu lado, estamos juntas e esse é meu conselho. Ah, que legal, muito bonito. A gente pensa, pá, é algo fácil. Não é fácil. Não, É não, algo simples. Não é não, simples. É não é. super difícil.
É Não. muito difícil, principalmente quando essa mulher está tão distante de si mesma, que ela vai dar risada e achar, mas isso é uma bobagem, como que eu vou É, fazer isso? Como é que eu vou ser minha melhor amiga? Mas ela vai chegar num nível de compreensão e de entendimento, e é por isso que a gente está toda semana aqui, às vezes, falando sobre o mesmo assunto, mas de uma forma diferente, que ela possa ter uma outra leitura, uma outra interpretação, e de gotinha em gotinha, ela vai tendo consciência de que realmente só ela e mais ninguém tem que ter atitude. sim, Atitude proativa para mudar a vida. Ninguém mais vai fazer sim, isso. sim, Não tem. sim. Tem um exercício muito bom que eu sempre faço, né, nos grupos que eu atendo. Você escrever rapidamente aí, ou então pensar em, no nome de 3 pessoas que são importantes na sua vida. 6, Três. 3 pessoas. 3, tá, 3. Três Tá, pessoas. Tá? Aí você pensa nesse nome com carinho, com amor, dessas 3 pessoas mais importantes na sua vida. tá. Tá? Então a pessoa já pensou. Porque geralmente vem rápido, né? O nome dessas 3 pessoas, porque você sabe quem são as 3 pessoas mais importantes da sua vida. E aí eu pergunto, em que lugar que você se colocou? Porque a pessoa importante na sua vida, dessas 3, tem que ser você também. Garanto que ela nem se colocou ali, colocou outras pessoas, mas ela nem tá aí. Tá, muito bem, adorei. Geralmente é. Então, pensar nessas 3 pessoas e se colocar no meio dessas 3 pessoas. Essas 3 pessoas, geralmente, quando são importantes para nós, elas estão na nossa rede de apoio. Ter redes de apoio também é muito importante, né? Para não se sentir sozinho. São pessoas que você confia, pessoas que você consegue conversar, pessoas que geralmente que são livres de julgamento, né? Porque o julgamento a gente já tem o nosso Um interno. monte. É. Não precisamos de mais julgamento que a nossa autocrítica, né? Então, essas pessoas. E seria também uma possibilidade, além assim, além de buscar um lugar, enfim, um templo, uma religião, buscar essas pessoas que são sua rede de apoio também é muito importante para você conseguir sair. Porque elas, Com certeza. geralmente, elas vão tirar essa névoa que está tampando a sua visão e trazendo outras possibilidades, outras atitudes. E claro, né, vendo realmente se essas pessoas da rede de apoio são confiáveis ou só querem te botar mais para baixo ainda, e aí tu tem que ver se vale a pena. Daí tu pensa que está contando com alguém e esse alguém não está nem aí Sim, contigo. Não está nem sim, aí, que tem muito disso, sim. né? Sim, e é interessante você restringir esse número, tá? Por quê? Porque você, quando você está triste, aí você começa a contar até pro porteiro, né? Sobre a sua vida. É verdade. Né? O zelador passa, pergunta, oi, você não viu Poxa, que a senhora tá bem? Não, não tá bem. É uma desgraça. Contar para pessoas também que vai competir com você sobre desgraça também não é legal. é legal. É, eu tenho várias amigas e tenho né, uma amiga em especial que a gente fala alguma coisa, ela sempre fala algo pior, né? A Tá. gente não quer Muito. comparação, a gente quer falar sobre nossa dor, né? É Mas verdade. ela é uma amiga querida, que eu escolho falar algumas coisas. Se tiver muito, porque todo mundo sente, né, Rô? Você sente, eu sinto, e a gente Claro, também tem as nossas dificuldades, porque nós somos humanos, né? O Freud com ele tem certeza. uma frase muito interessante que ele fala que nada que é humano me é alheio, né? Nós somos humanos e tudo que é humano nos pertence também. Então Olha tem só. dias que eu não fico bem, tem dias que acredito que o Freud também não ficou bem, né?
Tem dias que a Rosane também não fica bem, isso é normal, é do ser humano. Claro. Mas a gente tem que conhecer, nessa rede de apoio dessas duas, porque vai restar dois nomes, tem que ser pessoas que tenham empatia, né? O empatia não é se colocar no lugar do outro apenas, é escutar com atenção sem julgamento, principalmente. Porque a gente Tá, pensa, eu vou vestir o chinelo do outro. Vestir o chinelo do outro é muito difícil, porque não é você que está sentindo. claro. Mas assim, Viviane, eu adorei esse nosso bate-papo. Foi tão esclarecedor, assim, com as tuas dicas. E para finalizar, tu tem alguma coisa mais para passar para essas mulheres? Confie, confie em você, confie que a vida ela é uma roda gigante. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está no meio, às vezes a gente está embaixo. E como uma roda gigante, ela é cíclica, né? Ela tem ciclos e vai passar. Confie que vai passar, né? Se aproprie de você, seja sua melhor amiga. Eu acredito que é o, é o É o principal, assim, caminho, é o é o caminho, caminho. é o Que caminho. lindo, Viviane. E você, gostou desse bate-papo? Então vamos lá, vamos curtir o vídeo, vamos deixar seu comentário e vamos também divulgar para outras mulheres que estão numa situação assim de que elas precisam realmente de ajuda. Um grande abraço, muito obrigada. Eu agradeço demais o convite e parabéns pelo seu trabalho, que é lindo, assim, é Obrigada. transformador.